Olá, professor. Espero que seja tudo bem com você. Hoje eu e a Emanuele iremos falar sobre o milho em conserva. Bom, o primeiro fato que vamos tocar é a história do milho, que ele foi encontrado há mais ou menos 9.000 anos nas Ilhas do México, sendo uma evolução do teossinto, os iomaios, que eram formados por espigas pequenas com poucos grãos. E logo eles foram se espalhando pela América Central por conta do clima propício. E com isso, o milho começou a abranger toda a América. E no Brasil não foi diferente. Quando Pedro Álvares Cabral encontrou a América do Sul, o milho já estava aqui, pois os índios já os plantavam e os consumiam. Era um alimento muito comum, por conta do seu valor nutritivo. E foi dessa forma que os portugueses levaram o milho para a Europa. Com isso, virou um alimento mundial. Agora, falando um pouco sobre a história do milho no Brasil, cerca de 60% da produção de milho no Brasil é no Centro-Sul, e isso só começou a se alavancar quando teve a criação das agroindústrias. Como mostrado no slide, o milho é rico em valor nutricional, por isso é muito consumido até hoje. E ele é rico em energia. Bom, a variedade do milho irá variar de acordo com o grão, tamanho, cor, textura. E existem 5 tipos, que é o de pipoca, o doce, o mole, o dentado e o duro. O doce terá mais ênfase neste artigo e apresentação por ser utilizado na conserva. O mini milho, ele é um milho verde comum, porém ele é retirado antes da polinização. Ele possui o poder, uma mutação, no caso, que pode inibir o processo de conversão do açúcar em amido. Com isso, ele possui um sabor muito mais adocicado, tendo um teor de açúcar mais alto que o milho verde. Já a conserva em grãos são retirados dos milhos do sabugo, diferentemente do mini milho. Essa conserva em grãos pode ser em vapor ou em conserva líquida. Em ambos os casos, necessitam de um alto cuidado após a colheita, por conta de ser um alimento muito perecível e com isso possa perder sua ação metabólica, podendo interferir no valor nutricional, e com isso precisam ser imediatamente refrigerados. Existem várias etapas até que se chegue na mesa do consumidor. Entre elas são plantio, colheita, armazenamento, desempalhamento, higienização, sanitização, seleção, branqueamento, invase, pasteurização, exaustão e armazenamento. Bom, a primeira etapa se resume no plantio, colheita e transporte. Para plantar, você deve levar algumas coisas em consideração, como solo fértil e um local que tenha sol, para que o milho cresça de qualidade. Para você realizar a colheita, vai demorar mais ou menos 160 a 180 dias após a germinação. Em caso de mini milho, você tem que tirar antes da polimeração. O transporte, eles são retirados manualmente dos pés e são levados em transportes refrigerados. A segunda etapa se consiste na higienização, desempalhamento, sanitização e seleção. Bom, o primeiro passo quando se chega é fazer a higienização, que é retirada somente com água potável as sujidades vindas da colheita. Em seguida são colocados os milhos no desempalhador, no qual são retiradas totalmente as palhas e tirada os grãos do sabugo. Nisso, colocados em uma esteira, ocorre a seleção, no qual são retirados os grãos que estão de formas indesejadas, ou seja, estão estragados ou estão com alguma deformidade. Em seguida, ocorre a sanitização, no qual são colocados em água clorada. O branqueamento é um processo de conservação do alimento, no qual consiste a imersão do alimento em água quente e depois, rapidamente, coloquem ele em água fria. Ao serem retirados da água fria do branqueamento, o milho vai ser colocado por máquina em seus devidos recipientes, sejam elas
latas, vidros de compota ou até os saquinhos. A pasteurização é um método físico utilizado para que o milho seja cozido, com o intuito de eliminar micro-organismos. Sendo assim, é um tratamento térmico que ocorre para auxiliar ainda mais a prolongação da vida útil do produto. A exaustão é responsável pela retirada do ar de dentro da lata e retirar o oxigênio, basicamente, para evitar a oxidação durante o aquecimento. Em ambos os processos, tanto em lata, em conserva com salmoura quanto a vapor, vai possuir esse líquido, porém, a vapor, o líquido utilizado nesse cozimento irá se evaporar e só vai sobrar o milho. Já o em conserva não, permanecerá o milho e a salmoura, que contém água, um pouco de açúcar e o sal. Agora, iremos falar sobre embalagens. As embalagens influenciam muito na vida útil e na qualidade do produto. No milho em conserva, encontramos 4 tipos de embalagens no mercado e vamos falar um pouco de cada uma. As compotas de vidro são sujeitas a tratamento térmico, assim como enlatados em alumínio. Porém, o tempo de processo será maior, de maneira que sua temperatura seja amena por conta do risco de quebrar. As embalagens Tetra Pak são popularmente conhecidas como cartonadas, que são produzidas com materiais papel cartão, que é feito com madeira, com funcionalidade de trazer estabilidade, resistência. E por último, tem-se o polietileno, que age contra a umidade do meio externo, auxiliando-se ao fixar o papel cartão na folha de alumínio. Os enlatados em alumínio necessitam ter cuidado de armazenamento maior e tratamento térmico por conta de ocorrer distorções e amassamentos durante a distribuição até o mercado. Sachê ou stand-up push. Em relação aos dos embalagens, a de sachê é particularmente mais novo, na qual pensa-se sobre a inovação, preservação de nutrientes e meio ambiente, com a preocupação de ser reciclável, fazendo com que não se afete a qualidade do produto, sendo mais flexível e biodegradável. Lata amassada compromete a qualidade do alimento? Isso é coisa do passado. Mas fique atento, tudo depende da situação da lata. Se não estiver perfurada de modo que dá para ver o interior ou estufada, não há nenhum problema. Depois de aberta, a lata não pode ser guardada dentro da geladeira. O ideal é abrir a latinha, usar o produto e guardar o restante dentro de um recipiente com tampa. A doença é associada a alimentos enlatados porque a bactéria que causa o botulismo prefere alimentos com pouco oxigênio. Porém, ela só existirá dentro da lata se o alimento estiver contaminado, se não for bem preservado, se não houver a regra de esterilização e se for mal conservado.